Pessoal, nós temos 3 modos verbais, tá bom? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Hoje eu me atentarei a explicar para vocês o verbo no indicativo, que é o modo verbal maior que nós temos, tá bom? E dentro desse modo verbal indicativo, nós temos outros tempos verbais no passado, tá bom? Que a gente não tinha estudado antes, então prestem atenção. O modo verbal indicativo, ele indica certeza da ação, ou seja, essa ação acontecerá, acontece ou já aconteceu, tá? Então ele indica certeza do acontecimento. Vamos lá pro primeiro? Preste atenção na frase aqui, ó. Mas antes vamos conceituar. O primeiro tempo verbal, dentro do modo verbal indicativo, que lembrando indica certeza, é o presente do indicativo. Professor, o que é o presente do indicativo? Presta atenção e, se quiser, anota num caderno para ficar bem melhor de relembrar, tá? O presente do indicativo é o modo verbal que indica certeza de acontecimento no dia a dia ou frequentemente e ocorre no momento da narração, no momento da fala, tá bom? Então, se eu falar bem assim, ó, meu filho adora brigadeiro, quer dizer o quê? Que frequentemente ele tem um gosto maior pro brigadeiro. Se eu falar assim, ó, como frequentemente nesse restaurante, quer dizer o quê? Que eu como frequentemente no restaurante que eu estou indicando. Então, perceba, esse meu verbo comer, ele está no presente e ele indica certeza. Não estou dizendo aqui comeria, por exemplo. Não, estou dizendo que eu como, ou seja, certeza da ação no momento presente. O presente acontece no momento da minha fala. Pessoal, agora nós vamos ver o verbo no pretérito perfeito. Lembre-se, pretérito quer dizer passado, tá bom? É só um modo que a gente utiliza para diferenciar, mas na verdade é a mesma função. Pretérito é passado, tá? Vamos lá. Pretérito perfeito quer dizer o nosso passado perfeito. O pretérito perfeito é quando a ação, ou seja, quando o verbo, né, a ação desse verbo acontece no passado. Ela começou e foi finalizada no passado. Como isso, professora? Perceba no exemplo abaixo. Eu preparei o almoço para a Luísa. Perceba, eu preparei. Preparei, olha essa palavra. Indica que a ação foi iniciada e terminada. Ninguém tem dúvida de que eu preparei o almoço, eu consegui terminar a minha ação, tá bom? Vamos para outro exemplo. Eu cantei no show. Eu cantei no show. Perceba, a ação de cantar foi iniciada e concluída no passado. Ninguém vai ter dúvida de que eu não cantei. Então, minha ação foi iniciada e concluída. Eu cantei no show, tá? Ação finalizada. Quando eu tenho essa ação finalizada no passado, uma ação concluída, eu tenho o verbo no pretérito perfeito, tá? O próprio nome já diz, perfeito, que aconteceu tudo certo, ninguém interrompeu, tá? Bom, se eu tenho o pretérito perfeito, que é quando a ação acontece no passado, né, e ninguém atrapalhou, eu vou ter também o pretérito do imperfeito. Lembre-se, pretérito passado, tá? O que acontece? Qual que é a diferença dos dois? O pretérito imperfeito é quando a ação ela não foi finalizada no passado, tá? Perceba no exemplo abaixo. Eu preparava o almoço quando o gás acabou. É um fato muito recorrente, né? Diferentemente da frase anterior em que eu coloquei eu preparei o almoço para a Luísa, nessa perceba que eu preparava o almoço quando o gás acabou. Ou seja, a minha ação de preparar esse almoço não foi concluída porque algo me atrapalhou, tá bom? Vamos para outra frase. Eu cantava no show quando a energia acabou. Eu terminei. Pessoal, agora nós vamos conhecer um outro tempo verbal
que continua sendo no passado, que é o pretérito mais que perfeito. Então perceba, eu tinha o perfeito de ação concluída no passado, eu tinha o imperfeito que a ação não foi concluída no passado, porque algo me atrapalhou, e agora eu tenho o pretérito mais que perfeito. Então, esse pretérito mais que perfeito, a ação ocorre e geralmente é uma ação que aconteceu no passado distante. No dia a dia, a gente não usa muito no nosso modo de falar. É mais usado em livros, em contos de fadas, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente não ouve nem fala muito. E nós temos terminações em irá, tá? Então, vamos ver um exemplo? Cinderela cantara pela floresta. Perceba, cantara. Eu tirei esse excerto de um livro de contos de fadas. Quer dizer o quê? Que esse verbo cantara é um verbo que nós utilizamos para indicar tempo muito distante, tá bom? Vou fazer outro exemplo. Branca de Neve dançara na floresta. Ou seja, perceba como eu não uso esse verbo no meu dia a dia, principalmente na nossa linguagem informal diária. Então, é um verbo mais utilizado em passados distantes. E nós encontramos em livros e contos de fada. E sempre vai ter o marcador urá, tá? E perceba que mesmo ele não sendo muito utilizado, ele indica certeza. Ou seja, Cinderela ela cantou, né? Cantara na floresta, tá bom? Pessoal, agora vamos para o futuro do pretérito? O futuro do pretérito, tem muitos professores que brincam, principalmente os professores de inglês, mas nós podemos pegar aqui para aula de português, que o futuro do pretérito são verbos que nós temos a terminação em ria. Então, toda vez que vocês forem lembrar do futuro do pretérito, lembra do porcaria. Então, toda vez que tiver o iria no final, nós temos um futuro do pretérito, tá? E o futuro do pretérito, ele expressa incerteza, surpresa. E ele é utilizado para se referir a algo que poderia ter acontecido posteriormente à situação do passado. Ou seja, algo iria acontecer, mas acabou não acontecendo por algo. Por exemplo, nós cantaríamos na festa se Maria não tivesse desmarcado. Então, perceba, ele daria certeza de que cantaria, mas algo aconteceu. Então, não houve esse momento de canto. Eu dançaria se não tivesse vergonha. Perceba, olha a condição. Eu dançaria. Então, te dou uma certeza de que a ação de dançar iria ser feita. Mas eu tenho vergonha e isso me impossibilitou. Então, perceba que o futuro do pretérito são aqueles verbos terminados em iria e indica que, mesmo sendo no indicativo, uma incerteza a uma situação que ocorreu no passado, tá bom? Em que eu faria algo, mas aconteceu alguma coisa que me atrapalhou, tá? Quando eu tenho aqui o futuro do presente, que é o nosso futuro aqui do indicativo, nós temos a certeza que a ação vai acontecer posteriormente à minha fala. Ou seja, cantarei amanhã. Eu não coloquei cantaria, não coloquei uma incerteza nessa minha fala, cantarei. Quando eu falo cantarei, eu estou dizendo uma certeza de ação. Mesma coisa se eu falar estudarei para a prova de segunda. Alguém tem dúvida de que eu vou estudar somente por esse verbo estudarei? Não. Então, o futuro do presente, ele indica a certeza da ação. E como eu já expliquei, esse futuro é uma ação que vai ocorrer posteriormente à minha fala. E eu tenho certeza que essa ação vai acontecer, tá bom? Como último exemplo, nós poderemos colocar: limparei a casa amanhã. Ninguém vai ter dúvida que você vai limpar a casa amanhã. Então, perceba como limparei indica certeza de acontecimento.